Olá a você que sempre nos acompanha por esse canal, que sempre busca por aqui receber uma mensagem da Palavra de Deus. E hoje nós estamos aqui para mais uma vez lermos um texto bíblico e tirarmos da Bíblia alguma lição, alguma informação que nos seja útil, que nos dê motivação, nos dê inspiração para a gente prosseguir, não é? Ainda esses dias as pessoas comentaram muito e ainda estão comentando sobre uma notícia que abalou bastante a sociedade, né? Lá em Goiânia, o caso daquela escola onde um aluno acabou atirando contra colegas de sala de aula e infelizmente matou 2 de seus colegas, né? Quando a gente vê situações como essa, quando a gente ouve notícias assim, sejam do Brasil, de fora do Brasil, casos que envolvem violência ou mesmo situações da natureza atingindo as pessoas, enfim, situações onde haja sofrimento, onde haja perda, tristeza e morte muitas vezes, a gente fica se perguntando, né, por que dessas coisas, até quando tudo isso? E realmente é para a gente refletir, porque Deus não tinha planejado que a vida fosse para as pessoas da maneira como ela é. O que Deus planejou para esse mundo não é aquilo que a gente conhece e a gente experimenta diariamente, né? Mas eu queria ler um texto aqui do livro de Mateus. Está em Mateus capítulo 24 e eu quero ler para você a partir do verso 9. Jesus aqui ele disse assim: então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Se você der uma lida nesse capítulo antes do verso 9, que foi o que eu li, você vai ver que Jesus ele está falando aqui sobre os sinais da sua vinda. Jesus nunca marcou uma data para a sua volta a este mundo, mas ele deixou sinais. Ele falou de vários sinais que estariam acontecendo para que a gente soubesse de que estaríamos próximos desta ocasião, da sua volta. E ele vem até o verso 8 aqui, ele vem falando destes sinais, então ele vem falando das coisas que deveriam acontecer à nossa volta. E infelizmente coisas ruins, como a gente vê todo santo dia, né? Mas no verso 9 ele começa a mudar um pouquinho a fala e ele começa a falar aqui sobre coisas que passariam os que escolheram segui-lo, os discípulos de Jesus. Ele começa a falar sobre as pessoas que aceitaram o Evangelho e creem na palavra de Deus, creem na volta de Jesus, algumas coisas que se passariam conosco também. E aqui ele fala, por exemplo, de perseguição, ele fala de momentos de tribulação. No verso 10 ele fala assim: nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Ele está falando sobre coisas entre os seus discípulos. Agora aqui ele não fala mais sobre as pessoas que não seguem a Jesus, mas ele fala sobre as pessoas que estão seguindo a ele. E veja que ele fala de coisas tristes também, não é? Ele fala aqui de sermos odiados, perseguidos, alguns até mortos. E ele fala que entre os seus discípulos aconteceriam casos até de traição. Mas ele segue, no verso 11 ele ainda fala: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Terão a capacidade do engano, por quê? Porque pareciam ser confiáveis. Porque saíram do nosso meio, saíram do meio daqueles que professam seguir a Cristo. Aqueles que teoricamente dizem servir a Jesus. Por isso são ensinadores perigosos, porque vão ensinar coisas que vão mesclar a verdade com o engano e vão enganar muitas pessoas, porque até então eram dignas de confiança essas pessoas. Mas o verso 12, eu queria chamar a sua atenção principalmente aqui para o 12 e para o 13. O 12 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos.
por se multiplicar a iniquidade, não exatamente à nossa volta. Aqui ele não está falando mais da situação do mundo em que nós estamos, mas ele está falando do contexto dos seus seguidores. Ele está falando sobre a igreja, ele está falando sobre os cristãos. E ele diz que entre os cristãos também se multiplicaria a iniquidade, o pecado. E essa é uma grande realidade, porque a igreja, ela sempre, até certo ponto pelo menos, ela é um reflexo das coisas que acontecem no mundo afora. Na medida em que as pessoas vão se afastando de Deus, da vontade de Deus, daquilo que a Bíblia recomenda, os problemas vão se multiplicando. E isso acaba acontecendo também entre os seguidores de Cristo. Nós acabamos assimilando também essa realidade. E Jesus ele fala que o pecado se multiplicaria entre nós. Aqui existe um ponto para a gente pensar. Uma pergunta que deve ser feita para mim e cabe a você também. Você tem dado espaço ao pecado na sua vida? É claro que nós não somos pessoas perfeitas, nós só seremos perfeitos por ocasião da glorificação, por ocasião da volta de Jesus, quando essa natureza pecaminosa será tirada, será arrancada de nós. Mas nas escolhas que nós fazemos todos os dias, desde as maiores até as menores, seria o caso de mesmo eu e você sendo cristãos, discípulos de Jesus, seria o caso de nós estarmos dando lugar ao pecado na nossa vida? Em qual modalidade que seja ele. O pecado aparece de diversas maneiras. Ele tem tido espaço na nossa vida? Jesus fala que entre os seus seguidores a iniquidade se multiplicaria. Haveria uma situação tão difícil entre os seguidores de Jesus que talvez muitos acabassem desistindo. Quem sabe muitos pensariam nessa possibilidade. E de fato alguns talvez venham a desistir. O amor de muitos se esfriaria. A fé diminuiria, quem sabe até desapareceria do coração de alguns. Então aqui há um ponto para a gente refletir e nós nos perguntarmos a nós mesmos. O pecado tem espaço na nossa vida? Se ele tiver espaço na minha vida e na sua, fatalmente o nosso amor por Deus, pela verdade, pelas coisas mais elevadas, pelas promessas da Bíblia, aquilo que Deus tem como valores, como prioridades, o nosso prazer nessas coisas vai diminuir e provavelmente possa até vir a acabar. Mas eu queria ler o verso 13 para a gente terminar de uma forma bem positiva, porque aqui Jesus ele fala: aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Ele começa falando sobre a situação do nosso mundo, que seria uma situação difícil, como hoje a gente vê que é o que acontece à nossa volta. Depois ele começa a falar sobre a situação dos seus seguidores. E ele fala que entre nós também haveriam problemas, muitas dificuldades, de maneira que, quem sabe, muitos acabariam pelo menos pensando em desistir. Mas no verso 13 ele vem e faz uma promessa, ele reafirma algo muito especial. Ele diz: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E é isso que eu queria deixar com você para a gente finalizar a nossa meditação de hoje. Tenha isso em mente. Nós passamos dias difíceis. Independente de onde você esteja, com certeza você enfrenta problemas e dificuldades. Agora, não se esqueça de que a promessa de Jesus é fiel. Ele diz que se você perseverar até o fim, perseverar com Ele, ao lado dele, se você continuar crendo nas promessas bíblicas de que a palavra de Deus não falha, nunca falhou e não vai falhar agora, não vai falhar na sua vida, se você perseverar neste caminho, nesta direção, ele diz, o final será certo. E será um final de bênção, de alegria, será a salvação, será a vida eterna. Quando Jesus vier, e nós aguardamos que em breve isso aconteça, não é? Portanto, que Deus te abençoe, que Ele continue te ajudando a perseverar. Talvez as coisas não estejam fáceis para você e para quem esteja à sua volta, mas a mensagem da Bíblia é essa: persevere até o fim, e o que perseverar será salvo. Que Deus te abençoe.